Olá, boa noite. Eu me chamo Danilo Augusto, eu sou estudante da FATEC Zona Leste e eu vou explicar para vocês sobre estrutura de dados, fila. O que é uma fila? Fila é um tipo abstrato de dados em que o primeiro elemento inserido é o primeiro elemento que será retirado. Tal prática é conhecida do termo em inglês FIFO, First In, First Out. Filas são listas em que as operações de remoção e inserção ocorrem sempre em locais específicos. Ou seja, a inserção ela é feita sempre no final da fila, enquanto a remoção ela é feita sempre no início da fila. Em função disso, uma fila assume a condição de FIFO, em tradução livre para o português, primeiro a entrar, primeiro a sair, conforme representado na figura abaixo de forma simples. A aplicação de filas em sistemas operacionais. Ela ocorre no processamento e na impressão de arquivos, aonde, quando temos dois arquivos e encaminhamos ele para a impressora, o que determina qual vai ser impresso primeiro vai ser qual chegar primeiro na impressora. E também trazendo um exemplo de fila para o nosso dia a dia, podemos considerar as filas convencionais que temos em supermercado, caixas lotéricas, aonde o primeiro a chegar até o caixa para poder passar suas compras em um supermercado, ele irá embora primeiro, enquanto os demais que forem chegando vão se acomodando no final da fila. Portanto, uma fila ela é caracterizada por ser uma linha de espera, que cresce somando elementos ao seu final e que diminui tomando elementos da sua frente. Em uma extremidade, os nós são somente adicionados, enquanto na outra extremidade da fila, os nós são apenas removidos. Podemos encontrar as seguintes operações em uma fila: adicionar elemento, que é o método de enfileirar; remover elemento, método de desenfileirar; verificar se a fila está vazia; verificar se a fila está cheia. Agora eu irei realizar a demonstração prática do código em operação e também explicar algumas funções. Aqui eu já deixei a minha aplicação criada, aonde eu criei duas classes, sendo ela a minha fila e sendo ela a minha principal, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Aqui eu já deixei criado duas variáveis do tipo private, onde elas só podem ser acessadas através dos métodos desta classe, sendo ela o meu vetor, que vai ser a minha fila, e sendo o tamanho uma variável auxiliar. Aqui eu fiz a inicialização das variáveis, sendo agora eu vou criar uma fila de apenas 3 posições para demonstração, e o meu tamanho eu inicializei ele em 0. Começando com os nossos métodos que encontramos na fila, eu vou começar criando um método que verifica se a minha fila está cheia. Eu vou criar então um método do tipo boolean, porque eu só vou ter o retorno falso ou verdadeiro. E aqui dentro eu vou implementar a minha condição, para se certificar se a minha fila está vazia, se minha fila está cheia ou não. Então, se o meu tamanho for igual ao tamanho do meu vetor, ele representa que a minha fila está cheia. Se a minha fila estar cheia, então eu vou ter um retorno true, de verdadeiro. Caso a minha fila não esteja cheia, eu vou ter um retorno false, para dizer que ela não está cheia.
Certo. Concluímos o nosso método de verificar se a nossa fila está cheia ou não. Agora passamos para o método seguinte, que é para verificar, também aproveitando a condição boolean, a lista para verificar se ela está vazia. Então, public, boolean, vou atribuir o nome de fila vazia. Agora eu vou fazer a condição, sendo esta if, se o meu tamanho foi igual a zero, que foi a minha inicialização do tamanho em zero, ele vai retornar verdadeiro que a lista está vazia. Caso não seja zero o meu tamanho, ele vai ter um return false, informando que a fila ela não está vazia. Realizado esses dois métodos, eu vou agora realizar um método que vai adicionar elemento na minha fila. Aqui eu vou atribuir um parâmetro, pois eu vou receber este valor através da minha classe principal. Recebido o valor, eu vou atribuir ele à minha fila, ou seja, ao meu vetor. A posição dele vai ser a minha posição inicial e o valor recebido. Feito isso, eu tenho que acrescentar o meu tamanho para que ele não se sobrescreva. Certo? Feito isso de adicionar o valor recebido dentro da minha fila e acrescentado o tamanho, eu vou aqui chamar um método que eu vou criar posteriormente de exibir fila. E aqui eu vou fazer o retorno do nosso parâmetro. Certo. Criamos já três métodos: o de verificar se a nossa fila está cheia, verificar se a nossa fila está vazia e o método que adiciona elemento na nossa fila. Agora eu vou fazer o método que remove o elemento da nossa fila. Dei o nome de remove início. Vou inicializar aqui dentro duas variáveis, o meu contador e a minha variável R auxiliar. Agora eu vou fazer a condição para verificar se a minha lista está vazia. Porque se a minha lista está vazia, não tem por que remover elementos, porque não existe elementos para serem removidos, certo? Então, fila vazia, se for diferente de true, eu vou executar o método. Se não, vai ter outra condição. Então, na minha variável auxiliar que eu criei ali em cima, o R, eu vou atribuir a ela o nosso vetor. O nosso vetor na posição 0, ou seja, é o primeiro elemento da nossa fila, que nós, conforme vimos anteriormente, acrescentamos o nosso tamanho se inicializou em 0, então a nossa primeira posição é o 0. Porque vocês estão lembrados do conceito, certo? De que na fila, o elemento que será removido é o primeiro elemento que foi adicionado.
Agora, iremos fazer um for para poder substituir as posições, fazer com que o que estava na posição 1 vá para a posição 0 e assim subsequente. I igual a 1, I menor que tamanho, e I mais mais. Peço desculpas pelos erros de digitação, é porque eu estou com um teclado americano e ainda não consegui me adaptar a ele. Então, conforme eu informei anteriormente, aqui nós estamos fazendo a passagem de informações do que tinha na posição 1 vai passar para a posição 0, o que tinha na posição 2 vai passar para a posição 1 e assim adiante. Certo? Feito isso, eu vou pedir aqui agora para que o sistema apresente qual número foi removido, para que quando eu fizer o teste vocês tenham essa percepção de que o número que foi removido foi o primeiro elemento que nós inserimos. Então eu vou criar aqui um GOptionPane. Certo? E como eu tinha atribuído esse valor que estava na nossa posição 0 à nossa variável auxiliar R, eu vou pedir para que ele seja apresentado aqui como foi removido. Como nós agora estamos removendo um valor e liberando um espaço, então o nosso tamanho tem que ser decrementado. Nosso tamanho decrementado, eu também vou pedir para que a nossa fila, eu também aqui vou chamar o método do que exibe a fila para que a gente tenha a percepção de como a nossa fila está. Certo, lembram do que eu falei antes, que a nossa condição ali em cima também verifica se a nossa fila está vazia. Então agora aqui nós vamos ter o nosso else. Caso a nossa fila ela não esteja vazia, perdão, caso a nossa fila ela esteja vazia, nós vamos dar uma mensagem para o usuário de que ocorreu um erro, a lista ela já está vazia. Então eu vou copiar aqui o GOptionPane para não ter que digitar novamente. E aqui eu estou dando uma mensagem para o usuário de que ele não tem como fazer a remoção de um elemento da lista, da fila, porque não tem elemento na fila. Certo? Agora, por último, nós temos o nosso método, que é o de exibir fila.
Dei o nome ao método de exibir fila. Estou criando a minha string fila, que eu vou inicializar ela como vazia no momento. E aqui eu vou fazer a condição, no caso, o laço de repetição, para que a gente busque os elementos que tem dentro do nosso vetor, que é a nossa fila. For int i, estou criando a variável i, que vai ser o nosso contador. Atribuindo a lógica, ele tem que ser menor que tamanho. E a cada verificação ele acrescenta 1 no i. Feito isso, a nossa fila ela vai receber, como ela é do tipo texto, ela vai receber o texto fila, mais o que tem dentro do nosso vetor. Certo? Feito isso, agora nós só precisamos fazer a nossa saída. Então, eu vou criar ela dentro do nosso console. System out print ln fila. E aqui eu vou chamar a nossa variável fila, né, que no caso é a nossa string. Aqui eu vou dar um return fila. Certo, aqui está dando erro porque eu esqueci do abre e fecha parênteses no nosso método. Certo. Vamos verificar o porquê está acontecendo esse erro. Vamos ver se não foi nenhum abre e fecha. É igual a 0. Certo. Aparentemente esse método ele deu um erro. Vamos tentar verificar o que está acontecendo com ele. Aparentemente está com um erro na abertura e no fechamento de chaves. Vamos ver se eu deixei passar batida alguma. Ah, sim, esse aqui. Aqui ele não está pegando que a gente inicializou o nosso R. Vamos colocar aqui. Ali ele não estava reconhecendo, não sei dizer o porquê, mas não estava reconhecendo a nossa variável R. Certo, nosso código ele está pronto. Agora eu vou dizer para vocês uma breve explicação do que eu fiz na classe principal, que eu já deixei pronta para não prolongar muito o vídeo. O que eu fiz aqui? Eu criei o nosso objeto do tipo vetor, do tipo fila, com o nome de vetor, e atribuí aqui um aisle com as opções de como se fosse um menu
que podem o usuário escolher a opção desejada. Eu vou rodar para vocês aqui, para vocês acompanharem. Ou seja, a página principal ela contém esse menu que o usuário pode escolher a opção desejada. Vamos na opção 1 para adicionar um elemento na nossa fila. Lembrando que a nossa fila ela é composta por números inteiros. Adicionei o número 5. Aqui no console, se vocês puderem observar, temos a nossa fila já com o número 5. Então, eu vou adicionar mais um elemento na nossa fila, sendo ele o número 6. Agora temos dois elementos na nossa fila, 5 e 6. Nossa fila ela é composta por 3 posições. Vou adicionar mais um elemento, número 9. Ou seja, nós temos o 5, o 6 e o 9. Conforme nós fizemos a verificação para que não seja incluído elemento que não ultrapassa a quantidade da nossa fila, então vai dar uma mensagem de erro para o usuário de fila cheia, caso a gente tente inserir um elemento com a nossa fila cheia, certo? Na opção número 2, a gente pode remover o elemento da nossa fila. Vai ser sempre o primeiro elemento que foi inserido, sendo ele, neste caso, o número 5. Então, agora a nossa fila tem apenas o número 6 e o número 9. Se eu optar por remover outro elemento da nossa fila, será o número 6, porque ele chegou primeiro do que o número 9. E se eu for remover agora novamente, para vocês verem, vai remover o número 9, que só resta ele. Nossa fila agora ela está vazia. Se eu tentar remover o número da nossa fila com ela vazia, o usuário recebe um alerta de que a lista ela já se encontra vazia. E se eu optar por exibir a fila sem ter elementos nela preenchido, o nosso sistema também dá um alerta para o usuário de lista vazia. Mas se eu adicionar um elemento sem e colocar para exibir a nossa fila ela é exibida com os elementos que nela contém. Agora eu vou finalizar a nossa aplicação. Finalizando. Vou retornar agora para os nossos slides. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. E, se possível, deixem aí o 10. Muito obrigado pela atenção. Valeu!